Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante. É muito importante a gente conhecer a robótica, saber para que ela funciona, que ela não é só para a gente se divertir. Ela existe aí na vida real, a programação da vida real. Então, é muito importante desde o princípio, desde pequeninos, que vocês saibam aí que a robótica está envolvida em tudo na nossa vida. Então, nós vamos hoje começar a rever um pouco aqui sobre o que é robótica, sobre a programação, sobre os erros, sobre algumas coisas que nós já fizemos, outras que não fizemos ainda, tá? Porque a tia vai mostrar para vocês o seguinte, ó, que se nós estivéssemos ali na nossa sala de aula normal, nós teríamos ali o que é robótica, aí nós teríamos o cronograma de seguir ali sobre as energias renováveis, descobrindo a casinha, a parte da montagem da casa. Depois nós teríamos a montagem da casa que ia funcionar ali com a programação, né? Nós teríamos ali a gangorra, nós teríamos a gangorra parte 2. Nós teríamos ali a programação para vocês aprenderem com as ferramentas, as máquinas, as engrenagens, o projeto de elevador de carga, o projeto de elevador de carga parte 2, que seria o programável, entendendo sobre a eletricidade, programando, começando no software para vocês aprenderem a programar, programando com loop, que é fazendo os movimentos se repetirem. Iríamos ali ter a parte de elétrica com circuitos, para vocês aprenderem cada um dos cérebros, a funcionalidade. A reciclagem e montagem do caminhão de lixo, nós iríamos fazer a parte 1 e a parte 2, com os exercícios, tá bom? Na série de ligação em série. Também teríamos ali o programando com entradas, para vocês aprenderem a fazer um farol, simulador do farol, a parte de elétrica, ligação em paralelo, para aprender a fazer algo funcionar dentro dos projetos, o simulador do farol de cruzamento, simulador de farol, aquele farol que ajuda os marinheiros, os transportes e montagem de avião, os transportes e avião parte 2, onde teríamos ali os exercícios, a elétrica variando os sensores, para vocês aprenderem o que é um sensor, o que é um LED, tá? As cores do LED tem tudo a ver com os sensores, o simulador da faixa de pedestres, o guindaste normal, a parte 1, o guindaste parte 2, que seria ali o programável, com a elétrica, sensor de luz. Nós teríamos o simulador do móvel de um berço, a catapulta parte 2, com outros segmentos e exercícios. Teríamos ali também a técnica seguidor de linha, parte 1, técnica seguidor de linha, parte 2, com programação. Essas seriam algumas das aulas que nós teríamos ali com informações sobre o que nós falamos aqui, com o que demonstramos para vocês aqui, tá? Então, para relembrar o que é robótica, Quem lembra ainda o que é robótica, turminha? Eu lembro que vocês lembram. E vocês lembram? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui sobre o que é robótica, o que é linguagem de programação, de que maneira você utiliza tudo isso, tá bom? Para que vocês possam aí, ó, descobrir principalmente sobre o que é a questão da robótica, tá? Então, a nossa programação em si é justamente para isso, para que vocês possam entender o que cada um deles significa, tá bom? Então, aqui na nossa programação, nós temos os projetos também, né? Projeto do avião, do caminhão com caçamba, do caminhão com container, do caminhão de lixo, da casa com pátio automática, da catapulta, do elevador de carga com motor, do gangorra, do guindaste, do manual do guindaste com motor, do técnico seguidor de linha. Então, nós temos vários projetos aqui que seria muito interessante se a gente estivesse fazendo juntos ali, né? Mas, se Deus quiser, isso logo, logo vai acontecer. Vocês puderam aí acompanhar um pouco
sobre toda essa programação, como eu disse, dos projetos, né? Nós vamos rever aqui agora por ordem, tá bom? Nós vamos rever por ordem do que está aqui, para que vocês possam entender aí a funcionalidade de cada um deles. Qual a ordem do primeiro que nós fizemos? Quem lembra qual foi o primeiro projeto que nós fizemos? Foi uma gangorra? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no projeto da gangorra. Quem lembra do projeto da gangorra? Então, quem conseguiu fazer o projeto da gangorra ali? Vamos dar uma olhadinha aqui no projeto da gangorra, no manual da gangorra. Esse vai muito fácil, né? O manual da gangorra trouxe para vocês ali algo que vocês fizeram rapidinho na sala. Estou morrendo de saudade da gente poder fazer juntos. Viram que com poucas peças nós conseguimos fazer aí algo bem legal. Vocês tiveram um tempo ali para montar, para descobrir o que estava errado, para inserir ali as peças no modo correto, para brincar um pouco também. Então, vamos ver aqui, turminha, a lista de peças que a gente precisa para cada projeto. É muito importante. Então, nesse caso, a lista de peças que a gente precisa para o manual da gangorra é essas aqui, ó. Na cor vermelha, 2 barra kids 3x1, 2 barra kids 3x1 na cor azul, 1 barra kids 3x1 na cor amarela, 2 barra kids 3x1 na cor laranja, 2 barra kids 5x3 na cor laranja, 2 plataformas kids 5x3 na cor vermelha e 2 barra kids 5x1 na cor azul. Também precisamos das plataformas, né? 2 plataformas 3 milímetros 5x3 amarela. Tia, por que é 5x3? Porque tem 5 perfurações assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tem 3 de assim, ó. 1, 2, 3. Então, aqui 2 plataformas de 3 milímetros 3x3. Mesma coisa também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Também precisamos de uma na cor amarela maior. Essa de 3 milímetros de 3 por 21, né? 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 furos. Então, vamos ver quantas peças nós precisamos para a gangorra? 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18. Olha só que fácil, 18 peças para construir aí a gangorra. Vamos dar uma olhadinha no manual de montagem, que foi bem fácil, né, montar o manual da gangorra. Eu lembro que todos os grupinhos fizeram ali rapidinho o manual da gangorra. Foi o primeiro projeto que nós fizemos, que era algo bem simples para vocês aprenderem ali a criar, a encaixar, a verificar cada peça. Então, aqui no primeiro passo, nos nossos grupinhos, nós tivemos o quê? 2 pecinhas de 5x3 na cor vermelha e 2 plataformas 3x5 na cor amarela. Então, nós tivemos que encaixar o lado de 3 aqui para a esquerda, lado de 2 para a direita, deixando uma fileira de perfuração para a esquerda e outra para a direita, e colocando ao centro aqui, do lado de baixo, os 2 pinos. Do outro lado, ao contrário, ó, deixando uma fileira de cada lado, trazendo também o lado de 3 para cá e o de 2 para lá. E colocando também o encaixe de acordo com o que está sendo pedido. Feito isso, 2 pecinhas prontas. Então, as 2 pecinhas prontas são de suma importância para o projeto. Quem lembra dessas pecinhas? Então, também me perguntaram por que essa pecinha aqui é chamada de 5x3. Ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 perfurações. E 1, 2, 3 perfurações. Nessa aqui, nós temos 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5. 5 furos. Então, no passinho 2, nós temos aqui o uso de mais 2 pecinhas de 5x3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 furos por 1, 2, 3 furos. Vamos encaixar cada uma dessas pecinhas aqui na cor laranja, embaixo da pecinha que foi feita agora há pouco.
Então, encaixa 2 perfurações aqui, ó, deixando o lado de 3 para fora de cada lado, ó, formando essa estrutura aqui, ó. Então, cada uma ficou com uma peça laranja embaixo. Então, nós tivemos aqui, ó, a peça pronta, cada uma delas, com o encaixe devido aqui, ó. Sempre como está sendo mostrado. E depois nós temos que ter aqui, ó, igualzinho ao que ficou no desenho. Aqui nós vamos usar agora 2 pecinhas de 5 por 1 na cor azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5 perfurações por uma. Então, nós vamos usar para encaixar, olha aqui, ó. Encaixa embaixo e encaixa em cima. Encaixa embaixo e encaixa em cima, ficando dessa forma aqui a estrutura, ó. Então, depois de encaixar os 2 lados, a estrutura vai ficar com essa forma aqui, ó. Agora, no passo 4, nós vamos produzir uma peça muito importante para o projeto. Nós vamos pegar aqui uma pecinha de 3 por 1, ó, 1, 2, 3 furos por 1 furo. E uma pecinha, uma barra de 3 por 21, que é aquela peça maior lá que a gente viu. E bem ao meio dela, ó, deixando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 furos. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 para a esquerda e 10 para a direita. Bem ao centro, vai encaixar o lado de 2 pinos para baixo e o lado de um pino para cima, formando essa estrutura aqui, ó. A base principal da nossa gangorrinha aí. No passo 5, vai pegar essa pecinha pronta, olha aqui, ó, e vai encaixar aqui em cima, ó. Bem aqui em cima no centro. Encaixou, temos essa estrutura aqui formada, ó. Feito isso, passamos lá para o passo 6, aonde vamos pegar 2 pecinhas 3 por 1 na cor azul. Vamos encaixar uma de um lado e outra do outro. Tia, mas aí tá laranja. Quer dizer que se a pecinha azul acabou, pode usar a laranja, tá? Então, encaixou de um lado, encaixou do outro. Vamos ter essa estrutura aqui, ó. Nossa gangorrinha está aí, ó, praticamente pronta. Então, agora vamos fazer os assentos, né? Então, vamos pegar 2 pecinhas 3 por 1 na cor laranja e 2 pecinhas aqui de 3 por 3 na cor amarela. Vamos encaixar uma para baixo e a outra para baixo também. Ah, tia, mas agora tá azul. Então, acabou a laranja e vamos usar azul. Formamos essas 2 pecinhas. Vamos colocá-las aqui, uma de cada lado, ó, encaixada como deve ser, como está sendo mostrado no desenho, formando essa estrutura aqui, ó. E aí, encaixa a outra pecinha do outro lado, formando a mesma estrutura do outro lado. Então, no final, vamos encaixar mais 2 pecinhas de 3 por 1 na cor vermelha, uma de cada lado, formando a estrutura da nossa gangorra. E, enfim, a nossa gangorrinha aqui está pronta. Esse é um dos projetos bem rápidos, né? Foi para quando vocês aprenderam ali a usar as pecinhas, a descobrir ali as pecinhas, né? A funcionalidade de cada uma delas. Certo, Tominha? Falando em robótica e em projetos, é bom a gente lembrar o seguinte, tá, turminha? Que na robótica nós não podemos esquecer sobre o que é a robótica, tá? Então, como a tia falou lá no início, vamos relembrar aqui o que é a robótica, ver o que nós podemos fazer aí com a robótica. Quem lembra da robótica? Nós fizemos aí agora há pouco o manual, nós revimos aí a nossa gorrinha, né? Então, robótica é a ciência que estuda e cria os robôs. Ela é dividida em quantas partes, turminha? Quem lembra? 3 partes. O corpo, né? O corpo, que é isso aqui. O cérebro e a linguagem. Então, nós temos aqui, ó, o corpo, que é a mecânica, que é tudo que você monta. O cérebro, que é o que controla tudo o que o robô vai fazer. E a linguagem, que é a programação que diz o que o cérebro deve mandar o robô fazer. Então, o corpo é o que dá movimento ao robô, seja com rodas, perna, braço, esteira, etc. O cérebro
é onde está a inteligência do robô, onde ele toma as decisões. Então, ele precisa do que para isso? De receber a linguagem, que a linguagem é o idioma com o qual nos comunicamos com o cérebro do robô. É a programação, que vocês vão aprender a falar com o robô através da programação. Então, a linguagem ou programação coding nada mais é do que falar com o robô o que ele deve fazer, só que na linguagem dele, né? Ele não entende se eu disser para ele assim, robô pule, robô dance, robô vire. Não, ele não vai entender. Então, eu tenho que criar ali uma programação, que é um problema a ser resolvido. Qual é o problema a ser resolvido? Eu quero que o robô ande, por exemplo. Dividir em partes menores. Como assim? Primeiro, o robô vai entender que ele precisa andar. E depois eu tenho que traçar um plano. Ele vai andar até onde? O que ele vai fazer? Depois achar se está tudo certo, se eu não errei nada, para que o problema possa ser resolvido. Tá bom? Então, as instruções têm que ser bem simples e fáceis, para não termos problemas. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, um exemplo que diz o seguinte: ajuda o leãozinho a fazer um bolo. Quem lembra do bolo? Quem lembra que começa com o leãozinho pegando os ingredientes e termina com o bolo saindo do forno? Então, precisa primeiro misturar os ingredientes, pegar a forma do bolo, colocar a mistura na forma, ligar o forno, colocar a forma no forno, retirar o bolo do forno. Então, ordem é super importante. Não devemos pôr etapa em ordem errada. Colocar a forma no forno só depois de misturar todos os ingredientes é muito importante. Então, nós não podemos pegar a forma e jogar tudo lá dentro. Temos que misturar primeiro os ingredientes, pegar a forma do bolo, colocar a mistura na forma, ligar o forno, colocar a forma no forno, retirar o bolo do forno. E como que a gente trabalha caçando os erros, tia? Os programadores escrevem os códigos para dizer ao computador o que ele tem que fazer. Quando não funciona, quer dizer que tem erros. E esses erros são também chamados de quê? De bugs. Quem lembra quando alguém diz assim, ai, meu computador está bugado. Ai, esse celular está bugado. Então, gente, isso são chamados erros, tá? Então, todos cometem erros. Por isso é tão importante caçá-los. Nós temos sempre que conferir se a primeira parte está ok, colocar a segunda parte, testar o programa com a segunda parte, verificar se funcionou. Funcionou? Legal. Não funcionou? Então, agora você sabe onde o erro está. E é isso que a gente faz, tá? Uma forma de evitar os erros é fazendo etapa por etapa e conferir se está funcionando. No software Modelix tem o botão Play, que simula nosso fluxograma para verificarmos se está correto. Quando voltarmos às aulas, será um dos primeiros que nós voltaremos a introduzir aí nas aulas, tá bom? Então, aqui nós tivemos aquela liçãozinha, quem lembra da lição de ajudar o leãozinho a achar o erro em cada etapa? Quem lembra qual é o erro da etapa número 1? Pois é. E da etapa número 2? Muito bem. E da etapa número 3? Acertou. Então, nós tivemos aí, turminha, justamente para que vocês lembrassem disso, tá? Então, conhecendo as ferramentas, nós vamos falar aqui que existem algumas ferramentas que ajudam o programador. Uma dessas ferramentas faz com que o computador e o robô repita a instrução infinitamente, sem que ele se canse ou cometa erros. O nome disso é loop. Se você não falar para o computador a quantidade de vezes que deve repetir, ele irá repetir para sempre. Então, tipos de loop. Repetir 3 vezes a sua jogada. Tem o até que repita o prato de comida até que esteja satisfeito. E o enquanto, que pode ser uma frase assim, enquanto o quarto estiver sujo, limpe. Então, esses são exemplos de que você pode dizer para o computador, tá bom? Então, repetir, para que ele possa repetir a ação ali, até que o robô pare, ou enquanto o robô anda, tá? Então, acender as luzes, ou falar, tudo isso nós temos que pensar no loop, para o robô fazer, tá bom? Então, nós vamos conhecer o fluxograma. Vocês já conheceram, assim, à distância, um pouquinho lá na sala de aula.
mas é muito importante prestar atenção nos bloquinhos, tá? São símbolos que representam o nosso código, ou seja, o nosso código são bloquinhos ligados uns nos outros. Então, esses bloquinhos aqui, existem 3 tipos de bloquinhos diferentes. Cada um faz uma coisa diferente. Nós temos o início, que mostra onde é o início e o fim do programa, a saída, que mostra o que tem que fazer, e a decisão, que mostra a decisão a ser tomada. Então, o que é saída ou entrada, tia? Os componentes de saída são chamados de saídas ou entrada, dependendo da sua função, tá? Então, entradas são componentes que colocam a informação no computador, entra com a informação. Sensor de toque, sensor de ímã, sensor de luz. As saídas são componentes que exibem a informação do computador. As informações saem por esses componentes. Por exemplo, LED, bip, motor. Tá, turminha? Então, espero que vocês tenham aí gostado de rever o nosso manual aí, de entender um pouco mais sobre a nossa aula, a nossa programação, sobre o cérebro, a linguagem, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.